Toda live ela tem um tema, né? Então o tema da nossa live de hoje é: não existe milagre, existe técnica. Você não tem preço, você tem valor. Semana passada, na live de quinta-feira, nós falamos que você tem um dom, tem um talento, mas se você não tem, que o seu cérebro pode aprender qualquer habilidade, certo? Porque o seu cérebro, ele é treinável, não é isso? Aí eu te pergunto, o que é o sucesso para você? O sucesso, ele é um conjunto de hábitos, não é isso? E aí, cada um escolhe a maneira que vai viver, né? Então, quando você opta por viver o sucesso, você escolhe viver a riqueza, escolhe viver a abundância, né? Escolhe viver o próprio sucesso em si. E quando você escolhe o hábito do fracasso, da pobreza e da escassez, você precisa trocar esses hábitos. Trocar os comportamentos, né? Porque com o mesmo comportamento você vai ter o mesmo resultado sempre, né? E essas pessoas, elas têm hábitos em comum. As pessoas que vivem na escassez geralmente andam com pessoas que vivem na escassez e pensam como pessoas que vivem na escassez também, né? Então, para a gente chegar ao sucesso, nós precisamos trocar os nossos hábitos. E que hábitos são esses? Mudar as pessoas com quem nós andamos vai doer? Vai doer, claro que vai. Nós precisamos sair da poltrona do sofá, parar de ver vídeos que não vão agregar nada em nossa vida, trocar o vídeo que nós estamos vendo por um livro, por exemplo, que vai agregar valor. E vai doer, com certeza vai, mas você escolhe a dor que você quer passar, né? Para ter sucesso, tem dor, né? Não é num passe de mágica, né? Não é sorte. Tá chegando aí o final do ano, né? E aí no Réveillon as pessoas falam que colocar a calcinha amarela que dá sorte, colocar a calcinha vermelha não sei o que, né? A branca traz paz, a verde traz esperança. Pode colocar multicalcinhas aí no Réveillon que não vai resolver o problema. O que resolve o problema é quando você muda o seu comportamento. Você pode ser a melhor cuidadora da sua cidade, a melhor cuidadora da região. Mas enquanto você tiver hábitos de escassez, hábitos de pobreza, você não vai escalar. Você não vai chegar ao sucesso. E aí eu te pergunto, que hábitos que você tem? É para você pensar, para você refletir, tá? Não precisa colocar e responder aqui não, tá? A minha, digamos assim, a minha missão aqui é ajudar você com novos hábitos, tá? Ajudar você a trocar os hábitos que você tem. Deixando de ser uma pessoa procrastinadora, deixando de ser uma criança, né? Porque se você continuar com esses hábitos, você não vai conseguir. Isso precisa ter coragem, né? E às vezes a gente tem medo. E arruma desculpas, né? O nosso cérebro, ele tenta nos sabotar o tempo todo pra gente arrumar desculpa e ficar fugindo da dor, fugindo do que fazer o que tem que fazer, né? Mas se você continuar insistindo em acordar do mesmo jeito, dormir do mesmo jeito, você não vai sair do lugar, tá? Aí nem que se eu morar dentro da sua casa, eu não vou conseguir te ajudar. Ninguém vai conseguir te ajudar, né? Eu comecei a falar para você semana passada um pouco da minha infância, né? Eu não dei sorte, tá? Eu passei por um processo miserável de dor. Eu sofri pra caramba, foi muito mesmo, tá? Eu trabalhei muito e, acima de tudo, eu servi as pessoas e continuo servindo até hoje. Eu acho que isso é o que faz a grande diferença na vida da gente, né? Eu mudei os meus hábitos, eu parei de andar com pessoas que não me acrescentavam nada, eu comecei a ler livros, eu saí da minha zona de conforto, eu comecei a olhar para mim, para dentro da minha evolução. Eu vou pedir agora para vocês dar um like aí para nós, inscrever no nosso canal. Eu sempre tenho uma historinha, né, da minha vida para contar para vocês que vocês possam... para que possa servir de exemplo para vocês, né?
Os meus pais moravam e moram até hoje em zona rural, né? E lá onde meu pai mora não tinha muitos fazendeiros perto. E ele trabalhava por dia, né? Ele plantava café, milho para o nosso sustento. Às vezes até plantava um pouco mais, mas não era muita terra, né? Meu pai não tinha muitos recursos financeiros. E aí o que ele fazia? Ele trabalhava por dia para as pessoas e era longe. Às vezes dava 10, 12, 20 quilômetros. Vamos pensar aí numa distância de 20 quilômetros. Coloca aí a cidade de onde você mora, tenta imaginar qual que é a cidade, qual que é a distância da sua casa até uma distância de 20 quilômetros. É muito chão, não é? E o que meu pai fazia? Ele ia de bicicleta, numa bicicleta daquelas antigas, calói, vermelha, que tinha até a garupeira, né? E aí, um certo dia, ele com muita dó da bicicleta dele, e quando às vezes ele ia a pé, levava o chinelo, quando às vezes ele tinha, isso não para o trabalho, mas quando às vezes ele tinha que buscar um remédio na farmácia para nós, que éramos todos crianças, né? E para não chegar na cidade descalços, ele levava dentro de um embornal um chinelo Havaianas e chegando lá ele calçava. Por quê? Para o cascalho não desgastar o chinelo, porque depois ele não tinha dinheiro para comprar outro, né? E a bicicleta, quando ele ia para o trabalho, ele ia com muito cuidado, né? Saindo de tudo que era buraco para não estragar a suspensão da bicicleta e nem furar o pneu também. Ele tentava fugir dos cascalhos, né? Até que um certo dia, descendo um morro, uma ladeira, uma pirambeira lá, o meu pai cai. E aí, para não estragar a bicicleta, ele levantou a bicicleta lá em cima e desceu ralando as costas, né? Ele preferiu ralar as costas, né? Cheia de sangue, terra, sujeira, mas para não estragar a bicicleta, porque ele sabia que ele não tinha recursos, né, para comprar uma nova e muitas vezes para consertar, nem para fazer um reparo ali, né? Então, assim, nós passamos por muitas dificuldades, desde a minha infância até a minha adolescência e depois bem-vinda à vida adulta, né? Então foi assim, com muita luta mesmo. E eu sinto medo, assim como você sente, né? Eu sou um ser humano como você. Eu tenho um coração que bate, eu respiro como você respira. Eu tenho medo, eu tenho trauma. Se você precisar de trauma e medo, eu tenho um caminhão para vender. A grande diferença é que eu enfrentei os meus medos. E aí, a primeira coisa com 11 anos eu já comecei a cuidar. Eu sempre tive o dom de cuidar, né? E aí eu comecei a cuidar de 3 crianças em troca do estudo, morando na casa de uma professora. Depois eu quis ir um pouquinho para mais longe. E aí eu comecei a cuidar de uma idosa, a dona Alvenira. E era uma pessoa muito debilitada e eu peguei um amor muito grande, assim como eu sei que vocês fazem, né? E nem pode ter tanto apego assim por esses anjos que a gente cuida, né? E aí eu resolvi fazer o meu primeiro curso de enfermagem, onde eu apaixonei por cuidar, mas eu envolvia muito, né? Aquilo acabava com o meu psicológico, quando, por exemplo, eu chegava lá um idoso que eu cuidava dele, né, entregava ele para a família e daí 2 semanas ele voltava todo debilitado, porque eu sabia que ali ele não tinha os cuidados necessários, né? Então, às vezes a gente cuidava de uma escara, às vezes cuidava de um ferimento, né, desnutrido, desidratado, e aí ele voltava para o hospital daí 15, 20, 30 dias, e aquilo ali estava acabando com o meu psicológico. Então eu resolvi fazer uma outra faculdade, né? E aí eu fiz, então, medicina veterinária, porque eu sou apaixonada por cuidar e comecei, então, a cuidar de animais, né? E continuo cuidando, hoje eu sou professora e faço trabalho voluntário, tanto em ONGs de animais, quanto em asilos, casa de repousos e orfanatos. Né? Me corta o coração quando eu vejo crianças abandonadas. E acho que por esse dom que eu tenho, aí eu vou falar a palavra dom, olha, eu não tenho talento e nem dom para estudar, eu tenho extrema dificuldade de memorização, tá? Mas eu tenho o dom de cuidar, né?
me satisfaz, preenche o meu vazio quando eu cuido, entende? Eu acho que esse é o propósito da minha vida. Eu acho que a minha vida faz sentido assim. E quando a gente quer ter sucesso, a gente tem que pensar em qual que é o propósito da nossa vida, né? E a gente não pode só pensar em tirar do universo. Eu tenho que me doar também. É claro que eu preciso de dinheiro para minha subsistência, lógico que eu preciso, né? E por isso eu investi não só tempo, né? O esforço do meu estudo, porque é muito, né? Estudei muito, muito, muito. E já tinha filhos, né, quando eu consegui me formar na minha terceira faculdade, no mestrado. Então, assim, foi muitas horas de estudo, muito esforço, porque eu não tenho essa facilidade. Eu não posso falar que é um dom meu o estudo, né? Então, foi muito esforço, né? E o não desistir foi a permanência, né? Porque a disciplina, ela vale mais do que o talento. Então, assim, se você é disciplinado e faz uma coisa todos os dias, você se torna um especialista naquilo. Só que a grande dificuldade é quando começa a apertar o parafuso, você desiste. Você não espera a rosca esplanar. Então, você não tem o hábito de permanecer. E o que te leva ao sucesso é a permanência, né? E eu passei por toda a dor. Por quê? Eu pensava assim, ó. Eu passei por uma escassez muito grande. Viver na escassez me causa dor. Quando eu quero comer alguma coisa gostosa e eu não tenho dinheiro para comer. Então eu prefiro passar pela dor da evolução do que permanecer na dor. Eu sabia que se eu permanecesse disciplinada, com todo o meu esforço e dedicação, eu teria uma vida mais confortável. E hoje eu tenho uma vida mais confortável. É sem dor? Não. Não é sem... A vida é dor. Concorda comigo? Faz sentido para você? Se faz sentido para você, coloca aí nos comentários. A vida é dor. Só se fizer sentido para você, tá? Então eu continuo tendo dor. Mas se eu tivesse na escassez, eu também não teria. Então hoje eu tenho dores diferentes, né? Mas eu tenho o meu conforto, né? Eu tenho a minha estabilidade financeira. E quando você quer um resultado rápido, o seu sucesso, ele é limitado. O seu resultado, ele é baixo. Quando você passa por um longo processo, o resultado é maior.